Fala, atletas amadores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lobotalks aqui no canal Fala Lobo. Meu nome é Diego Ferraz, co-host deste programa maravilhoso, juntamente com meu parceiro de sempre, Rodrigo Lobo. Bem-vindo mais uma vez, meu Fala, amigo. Diego. Vamos lá. E hoje Tema curioso. vamos falar sobre tecnologia no esporte. A gente sabe que o esporte evoluiu e tem evoluído cada vez mais, né? E vamos ver como a tecnologia influencia aí tanto em performance, tanto em acompanhamento, treinamento e muito mais. Quando tu começou, Rodrigo Lobo, no esporte, o que tu usava? Não, eu quero saber. Que equipamento tinha na corrida e no triatlo? Como é que foi aí? Olha, eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui não necessariamente começaram depois de mim. Tem muita gente que começou antes ainda, né? Não quero mostrar aqui que eu comecei lá do zero, que não tinha nada, não é bem assim, Parece né? ser jovem, mas já é rodado, tá, gente? Então, bom, só recapitulando, né, para quem também começou lá atrás, perto ali no final dos anos 90, então Caramba. 95, 96, comecei a nadar de forma regular, depois fim de 96, 97, aí comecei já a beliscar na corrida, e claro, que a gente não tinha algumas coisas que tem hoje, né? Imagina. Não tinha tênis com super tênis com placa de carbono, né? A gente não tinha GPS. Nossa, sem GPS, meu Deus. Pois é, não tinha GPS, não tinha suplementos inteligentes, não tinha Não sei, nitrato, faz muita diferença. não tinha hidrogel, a gente não tinha Bluetooth direito na época, nem lembro se tinha Bluetooth, acho que não. Então imagina, não dava para parear Era quase. infravermelho, não era infravermelho? Eu acho que devia passar por outras ondas, né? Não tinha, não lembro se tinha loucura. Wi-Fi, enfim. Não tinha também roupas, né? Ainda Então, tinha quando a isso. gente fala de tecnologia, só apresentando aqui, não é só digital, a tecnologia digital, né? A gente fala de tecnologia no contexto geral, em tudo, né? Todo o nosso ecossistema, né? Desde até inscrição em prova, né? Tem inscrição em prova que a gente não fazia antes em app nem em site, era presencialmente. Essa eu não peguei, não. A gente não tinha o chip, não era colado no número de peito, era um trambolho que você colocava no... E nem tinha chip as primeiras corridas, era marcação por número de peito, chegava e ia marcando. Era pulseirinha também, né? Pegava pulseirinha na volta, lá na metade. Exatamente, depois entrega quando termina. Então tem muita coisa que de fato mudou e graças a Deus para melhor. Só que a nossa reflexão de hoje é que também já é discutido, até que ponto essa evolução tecnológica ela é positiva e quando que ela pode prejudicar a evolução a nossa evolução, né, dentro do esporte. Perfeito. Então essa é uma reflexão muito importante que a gente vai bater um papo agora sobre. E começando, né, aquele me perguntou lá atrás, quando a gente fala de como que era lá antes, né? Primeiro, eu lembro que o Aguinaldo, o saudoso Aguinaldo ali, que a gente treinava, né, junto ali, ele me dava, a gente usava rapadura em diversos treinos, porque No intratreino aí. não tinha gel, ou era suco, né? Eu lembro que quando a gente jogava futebol na escola, né, na escola não, no clube de futebol, levava groselha, Caramba, levava... aquele grosso, né? Mistura com água e... enfim, é carboidrato, né? Aqui No hoje geral. a gente, claro, já tem possibilidade de usar coisas melhores e mais Digere mais rápido e tudo mais. Né? digere mais rápido, é mais fácil de carregar, né? Tem menos problemas gástricos, vai também para melhorar, tem a tendência de melhorar também a performance por conta dos dos ingredientes, enfim. E então a gente olha lá para trás, né? Desde a nutrição até o tênis, né? Eu lembro que também não só a tecnologia, a gente não tinha informação circulante. Quando a gente fala de tecnologia, a gente também pensa na quantidade de informação qualificada, né? Que a gente também consegue absorver hoje no dia a dia. A gente consegue entender qual que é um tênis apropriado para a gente usar. Antigamente eu lembro que tem até uma foto da minha primeira corrida que eu posto com frequência, que eu estava com tênis de trilha. Vixe. Uma prova era um tênis de trilha. Eu não sabia que era um tênis de trilha. Como que depois você vai ficando sabendo, nem
depois que eu só fui saber, na foto depois eu falei, caramba, eu usava esse tênis, né, por conta do solado, né, que era todo craquelado. E então tinha a roupa que a gente usava, principalmente roupa de algodão, não tinha essa roupa com tecido que aumenta a transpiração, então ela, né, aumenta a temperatura, e a gente sabe que aumento de temperatura ele tem uma relação muito íntima com queda de performance. O relógio mesmo, né, como a gente falou, não tinha GPS, então a gente marcava... Era o cronômetro. Era no cronômetro. E distância, como é que media? Confiava na distância da prova, que é o que a gente deveria fazer, né, hoje também, né, porque às vezes o GPS, em alguns momentos também ele falha. Mas e no treino fazia na pista ou... Hã? No treino sabia? No treino era por distância, era por tempo. Sempre e por também tempo. pela distância dos locais, que a gente já tinha mais ou menos uma ideia. Marcar 2 pau assim ali, dá 1000 metros aqui, pronto. É que nem eu comecei a correr, exatamente quando eu comecei a correr, era numa academia que a gente descia uma rua que a gente não sabe quanto tinha mais ou menos, né? Nem se preocupava tanto, que era o aquecimento, e depois a volta à calma, que era subida e descida. E a gente corria muito numa pista de 500 metros, né? Então isso facilitava bastante. Mas quando a gente dava as rodadas, né? Porque antes era mais fácil rodar pela cidade, né? Porque não tinha tanto trânsito, não era tão perigoso. Então a gente tinha mais ou menos a estimativa, principalmente pelos trajetos de carro que eram feitos. Então, opa, esse trajeto dá mais ou menos 8, dá mais ou menos 10. E a gente ia muito pelo tempo e pelo que a gente tinha de conhecimento ali da distância do rolê. Então é isso. Então, né, a gente sabe que lá atrás, agora fazendo ali uma reflexão, né, sobre, já avançando um pouco sobre a tecnologia, como ela é inserida nas nossas vidas, né? Quando a gente começava, a gente tinha que olhar mais pra gente, não tinha tanto painel pra gente olhar. Né, como hoje num carro, né? Antigamente o carro era só combustível, velocidade, alguns tinham rotação e mesmo assim era isso. Hoje não, você tem uma tela gigantesca, ainda mais os carros elétricos, assim, uma tela interativa mostrando tudo, você conversando com ela e às vezes você deixa de... Né? Será que você... Vê o básico. Vê o básico. Será que você a gente está perdendo as noções de direção, de reflexo, de habilidades, né? De direção defensiva, né? Na corrida, no triatlo, no esporte, da mesma forma. Né? Lá atrás, a gente tinha só nossa percepção, né? Que a gente já discutiu muito aqui, mas é sempre bom reforçar. A famosa PSE, Percepção Subjetiva de Esforço, ela é fundamental e ela é uma das que é mais impactada negativamente com o excesso de tecnologia. Quando a gente coloca a tecnologia de forma apropriada, validando a percepção de esforço, olhando para os números que estão refletindo aquela percepção de esforço e consegue fazer essa leitura, ok, isso é ótimo. Né? Que nem hoje, por exemplo, hoje eu estava no treino de Ibirapuera, aí perguntei para uma atleta qual era o treino. E se você tivesse o modo antigo, você tinha que escrever o treino ou fazer uma cola na mão e sair de casa já com o treino. Hoje não, você está com o treino no aplicativo, que você vai olhar só quando você chega no local, ou você subiu para o relógio e nem sabe o treino. Você dá o start e opa... E vai respondendo lá. E vai respondendo. Isso é muito usual e muito provavelmente alguém que esteja assistindo já passou por isso ou acaba agindo dessa forma. E você acaba não se planejando previamente para aquele treino, se organizando, preparando mentalmente, montando uma estratégia, né? E olha só, aí a gente fazendo aí, né, como de fato a tecnologia, ela, de forma inapropriada, a tecnologia ela pode impactar negativamente ali na evolução sua. E a gente está falando de corrida, né? Mas quando a gente vai para triatlo, nossa, mudou muito. A gente vai para coloca bike, o componente, coloca a modalidade de ciclismo, a natação foi a que menos evoluiu. Né? A natação, por mais que a gente tenha hoje roupas de borracha, ela evoluiu muito pouco. Né? Um óculos... Até o relógio, às vezes, é difícil de usar na... O óculos, o relógio você não consegue usar, ele treme, você não escuta, você não sente ele tremer, enfim. Mas quando você coloca o componente ciclismo, olha só... se a gente está falando de corrida, além dos componentes que estão também relacionados com o ciclismo, que são, né, os dispositivos todos, você tem os equipamentos, né, bike, capacete, roda, medidor de potência,
medidor de potência, agora as frentes, os cockpits, né, absurdos ali, até onde você põe a caramanhola, a garrafa, ela tem que ser mais aerodinâmica, e assim vai. Então, a gente só tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente começa, né, quanto mais inserir tecnologia de forma rápida, né, e gastar também fábulas, acaba ficando perdido, né, acaba impactando negativamente na evolução. Porque você não entende como que o seu corpo trabalha, como que você trabalha e acaba jogando toda a responsabilidade para os equipamentos. E não só isso, não consegue se conectar com esses equipamentos, porque você não está preparado, em prontidão para aproveitá-los na íntegra, né, de forma plena. Legal, a gente já falou muito sobre essa questão do iniciante, né, da percepção de esforço, que no começo só tem leve, forte, para a pessoa entender primeiro como é que o corpo funciona, né? A gente falou bastante sobre isso, mas vamos falar um pouco dos benefícios, então, da tecnologia hoje. Quando a pessoa já tem essa percepção, realmente fica interessante, né, ela entender dados. Por exemplo, o medidor de potência, para quem busca evolução no ciclismo, eu acho que foi uma das maiores evoluções no nível de treinamento, assim, né? De a gente entender o trabalho que a pessoa aplica ali, a força e poder progredir nisso, né? Porque velocidade, enfim, é muito variável, né? Então, quais pontos tu acha fundamentais? Tu acha que ajuda no autoconhecimento desse atleta que já passou desse nível iniciante? Sem dúvida, que como a gente fala, né, o atleta iniciante já começa com a tecnologia, né? Ele então. não deveria começar com tantos recursos de acessórios e equipamentos, porque ele não vai conseguir, como a gente falou, usar, ele não vai conseguir ler, não consegue fazer a leitura precisa daquelas informações e não consegue se conectar com o material, com o equipamento. No caso, uma pessoa que está começando correndo de forma bem leve, né, ou começando caminhada, corrida, um tênis com placa de carbono, ele pode ser até negativo, ele pode... Então, quando a gente fala, se você está começando no esporte, introduza de forma gradual a tecnologia, os equipamentos e todo esse ecossistema na sua rotina. Porque senão você vai se desestimular e não só isso, pode te prejudicar e colocar até em risco, em alguns casos, a sua saúde e a sua segurança. Como no caso, a gente está falando de um tênis, né, inserido de forma inapropriada precocemente, aí sim ele pode gerar lesões, pode gerar problemas que você vai retardar aí sua evolução. Ou no caso de uma bicicleta, se você não sabe pedalar, já vai com uma bicicleta muito arisca, né, muito leve, cheio de ferramentas, de acessórios ali, você talvez coloque em risco a sua saúde, sua vida, né? Porque em alguns momentos você vai ter que ter reflexo, vai ter que saber dirigir bem o equipamento. Então agora, quando ele é inserido de forma apropriada, ele é extremamente rico e valioso. Então falando na prática, né? Vamos lá, vamos fazer aí uma jornada do corredor, personificando aí. Né? Um atleta começou, né? Caminhada, corrida, foi para os seus primeiros 5 quilômetros, o que ele precisa ali geralmente, né? O que a gente até sugere? Um tênis confortável, né? Um tênis que seja de fato apropriado para a modalidade, também não adianta botar um tênis de basquete para correr, né? Então não é também assim, vai qualquer coisa, não é bem assim, mas tênis confortável, apropriado, roupas e acessórios apropriados para climas diferentes, então não adianta eu... tá muito frio, vou botar moletom. Existem hoje roupas que são apropriadas para isso, que mantêm a temperatura e ajudam a troca, né, de calor. Isso faz diferença, olha, em Belém, quando eu comecei a correr, né, a gente não tinha muito conhecimento. Uma camisa de algodão atrapalha muito essa questão da transpiração, então da troca de calor com o ambiente. Hoje a gente parece uma coisa tão natural assim, né? Pô, tem que usar uma camisa leve, tá? Mas antigamente não tinha essa informação que tem hoje, né? Então, eu mesmo realmente faz era muita roupa diferença. de algodão comprada na Riachuelo e tá tudo bem. Depois você vai, na época ainda tinha as barraquinhas que a gente, nas provas, que você aí sim tinha acesso a algumas roupas e mesmo não era tão apropriadas. Às vezes era do atletismo que eles traziam para corrida de rua. Aí a jornada comprou a roupa apropriada. Então, já tem o tênis apropriado, a roupa apropriada,
Aí a gente fala de relógio, né? A gente precisa de um relógio, né, de R$ 5.000, no caso, né, da própria Polar, tem relógios de entrada que são interessantes, importantes, que eles podem, né, funcionar muito bem para você que está começando, que você vai só olhar para, né, tempo, distância, o pace, é importante, a frequência cardíaca. No início você não vai olhar tanto para ela, mas se já puder entrar também com um sensor de frequência cardíaca, ele é importante. Então são essas variáveis só que você vai olhar. Então hoje praticamente qualquer relógio esportivo ele tem essas funções. E está tudo bem, você não vai conseguir olhar para indicadores de saúde nesse momento, HRV, saturação, ou tem alguns relógios também que marcam marcadores de variáveis biomecânicas, como você não vai olhar muito para cadência no início, como oscilação vertical, isso, você não vai, tempo de contato, você não precisa e nem vai conseguir olhar para isso. E é até bom que não tenha para você não ficar querendo olhar e o que eu vou fazer com isso? E hoje também você pode usar o próprio celular, que os celulares têm GPS já com boa precisão. E subir o treino começar o treino e subir seu treino no Strava, por exemplo, uma plataforma bem fácil, de fácil acesso. Então, o principal é distância e tempo, né? Basicamente. Distância, tempo. Ter noção do treinamento, noção de carga, né? Exato, que consequentemente vai te dar aí o pace, né? Se você tem o GPS ali, que também é legal, ele já vai te dar o pace daquele quilômetro. Por isso que a gente não só isso, orienta o atleta como que vai olhar isso, né? Também, né? Então, no caso quando a gente fala de pace, muito provavelmente o pace instantâneo ele não é tão preciso e a gente não olha tanto. Que é o tempo de volta, né? Que é o pace da volta, que não deixa de ser o tempo da quilometragem percorrida ou da distância que você tinha ali para executar. Então é isso. Agora pensando no triatlon, já fazendo ali uma evolução para o triatlon, né? Além da corrida, você tem a bike, equipamento, então, que é obrigatório, que é uma bicicleta. Geralmente a gente sugere uma bike de estrada, né? Não precisa ser uma bicicleta de carbono, uma bicicleta de alumínio. Hoje tem bons alumínios que são leves e resistentes. A gente tem o capacete, que aí sim é um investimento legal. Não precisa ser um capacete aerodinâmico, que no início você não vai andar tão rápido para a necessidade da aerodinâmica dele. Então tem que ser um capacete realmente bom, que suporte bem a queda, que seja ventilado. Roupas apropriadas, no caso do ciclismo também. Não adianta sair para pedalar também com o moletom. Você hoje tem a jersey, que é a camisa de ciclismo, que é ela é importante para ser usada por conta da característica dela de ter zíper, né, de você poder fechar, proteger peito, ter os bolsos, né, um bretelle ou uma bermuda de ciclismo por conta do acolchoado. Você não precisa inicialmente investir hoje a gente tem roupas de quase R$ 1.000, hoje você consegue começar com roupas minimamente apropriadas ali, uma faixa ali de R$100 e poucos, R$200. Aí sapatilha, né, quando a gente fala para pedalar, no início talvez você não precise, você consegue pedalar com tênis até com firma-pé. Depois uma sapatilha, você vai introduzindo de forma apropriada, aí ok. Né, depois a gente vai falando da evolução, mas para começar é isso, né? Não precisa ser mais do que isso. E, quer marcar sua velocidade? Você pode usar até seu relógio, só não vai ficar olhando para ele, marca o treino, mas hoje existem até ciclocomputadores ali que são bem mais acessíveis e que só tem também tem menos informações, mas são informações já apropriadas para início da prática. E a natação, não tem jeito, é sunga, óculos, touca, e alguns acessórios, como palmar, flutuador, isso, nadadeira, enfim. Para o treinamento não tem muito o que fazer. A natação ela é a mais fácil, que evolui menos, você não vai precisar gastar tanto com ela. Essa evolução ajuda muito na segurança e conforto do atleta, né? Nesses pontos que a gente não tinha, acho que antigamente, né? Não tinha tão disponível assim. Aí, pensando nesse atleta, começou a treinar, seguiu o caminho direitinho. Tu acha que ele já vai olhando mais para os indicadores de saúde, de performance ali que tem disponível, já começa a ajudar? Que ponto tu acha que ele fica interessante aí? É difícil alguém que comece e não queira melhorar um pouquinho, né? Às vezes você vê uns discursos de alguns atletas, não, quero só completar.
né? Aí vai, completa um pouco melhor, fala, já foi. Fica complicado isso. Então, é normal, né? A maioria esmagadora, são até mais de 95% de quem começa quer melhorar um pouquinho, mesmo que não tenha não almeje resultados tão épicos. Mas a partir do momento que você quer melhorar e evoluir um pouco, aí sim, como a gente falou, vamos usar os recursos. Além do treinamento, da consistência, da nossa parte, o que a gente pode fazer, trazer de fora para nos ajudar? Né? Então, dando sequência, né, no corredor. Né? Então, a gente já falou ali do relógio, aí a gente fala de tênis. Então, existem tênis para tipos de treino também. Então, você já consegue combinar tênis para tipos de treino. Um tênis talvez seja mais leve, que a gente chama de responsivo, que é com uma borracha mais tecnológica, que te ajuda a também propulsionar melhor, né? Não necessariamente precisa ser um super tênis, aí depois você melhora, vai para uma prova, já está leve, já domina um super tênis, vamos usar sim o recurso da placa de carbono, que é hoje que é a mais usada nesse super tênis. Isso é engraçado, que hoje tênis já é um equipamento, né? Antigamente a gente via mais tênis como vestuário, né? Era para proteger o pé. O tênis inicialmente era para proteger o pé. Hoje em dia... E quanto mais leve, melhor. Menos material, melhor antes. Agora não. Verdade. Agora tem que botar bastante material, mas... Tem que ser alto, antes era baixo, né? Agora tem que ser alto. Porque agora eu consigo um tênis mais alto e sendo mais leve, por conta da tecnologia dos materiais, né? Da evolução desses materiais. Então, eu consigo fazer com que o tênis tenha bastante material, mas ele mantenha a leveza. Claro, pensando em performance, quanto mais leve, melhor. Menos você tem que carregar, menos energia, exatamente, gasto para levar o tênis. E aí as roupas, né? Então, você já começa a querer uma bermuda um pouco mais de compressão, com um tecido um pouquinho mais apropriado. Aí quando você vai para o relógio você já quer ver algumas outras métricas, vai ver se a sua cadência ela está evoluindo com o passar do tempo, se ela muda ou não com a variação de velocidade, consegue comparar entre uma prova e outra o comportamento disso. Aí você já começa a olhar também para umas métricas de saúde, que é o que você faz nos bastidores, já interferindo no seu exercício, no seu movimento, na sua atividade. Então você já começa a ver o tal de HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que a gente sabe quanto mais estável e num patamar um pouquinho mais alto, melhor, né? Que é o quanto você realmente, seu estado de saúde ele está ali adequado, aí você vê que você bebe, né? Você come doce, toma álcool, ingere álcool, não dorme. Esse indicador, essa variação, ela tende a acontecer ou quando você vai ficar doente, para você tomar uma decisão por qual treino fazer ou como você vai se comportar no treino. E até nível de atividade do seu dia, né? Porque hoje os relógios eles vão mostrando nível de atividade para mostrar, mesmo fora do treino, se você realmente está se mantendo ativo. Número de passos, né? O pessoal gosta de contar. Exatamente, o número de passos. Aí também alguns relógios eles vão te avisando, você pode programar hidratação, você pode programar passagem de gel hoje nos relógios para você também para te ajudar com isso também. E vai embora. Tem outros indicadores que a gente também vai inserindo. No caso do ciclismo, né, como você mesmo comentou, o medidor de potência ele é um dos primeiros que vale a pena investir. E não porque você vai olhar a potência para ver se está mais forte, está pedalando mais rápido, melhorando o seu resultado, enfim, comparando com os amigos Não, é porque a potência é uma variável muito importante usada para o treinamento. Que assim como a gente tem ali o pace na corrida, a gente não consegue usar a velocidade nem usar a frequência cardíaca como referência no ciclismo. Porque a velocidade varia, se o terreno sobe, desce, vento contra, vento a favor. Tem muita influência no ciclismo, né? Então, como eu falar que é mais forte, agora é forte, é 40 por hora. Aí você pega uma subida com vento contra. Você está fazendo muita força, mas não é a velocidade que mostrou essa força aplicada. A frequência cardíaca tem um delay, né? E ela geralmente trabalha com um comportamento um pouquinho diferente da corrida. Então, mesmo assim, você está fazendo muita força e em algum momento você pegou uma descida, a frequência já despencou, então você não consegue ficar olhando em tempo real para ela, que ela tem uma oscilação bem significativa, principalmente dependendo do terreno e das condições.
Assim como na corrida, muitos treinos você não vai usar a frequência cardíaca. Né? Ela pode ser só usada, por exemplo, num treino mais regular. E a potência é algo que você consegue ver em tempo real realmente o esforço. Né? A carga externa, a carga externa é a aproximação da carga externa e da carga interna. Né? Da força que está sendo aplicada e do como o seu corpo está recebendo aquela força. Então, é onde a gente consegue reproduzir. Você recebe ali um estímulo Z4 e a sua zona de potência é Z4, é aquela carga sendo aplicada, ela é uma carga forte e ela tende a reproduzir e ela tende a se conectar com a carga interna, que geralmente é a frequência cardíaca, que ela vai respondendo aí com a aplicação da força na potência. Só para a galera entender, tipo, 200 watts é 200 watts, independente se é subida, se é vento, se não tem, se está plano. É sempre o esforço é o mesmo, né? Isso. Então, é mais preciso do que eu pensar em 40 km por hora numa subida, que vou estar fazendo um esforço muito maior do que o previsto para a zona que estava. Exatamente. Né? E 200 watts para mim é diferente de 200 watts para você. Isso, porque principalmente está relacionado ao peso. Né? O watt está muito relacionado ao peso. Então, é uma unidade muito importante e é um dispositivo que vale a pena, é um investimento inicial. Aí depois a gente vai para a bicicleta, uma bicicleta de quadro de carbono, uma bicicleta de contrarrelógio para quem vai para triatlo de longa distância, que precisa ter uma posição mais aerodinâmica. Você já começa a mudar os componentes da sua bicicleta para se tornarem mais leves e até mais resistentes, né? Desde o suporte de bike, suporte de caramanhola, um ciclocomputador ali, aí que você já quer ver também o percurso, já tem mais indicadores, né? Já quer também ver a potência. Claro, quando a gente investe no medidor, geralmente investe num ciclocomputador para mostrar as variáveis da potência que está recebendo. Né? Aí a gente tem o capacete, vamos lá para uma prova, um capacete mais aerodinâmico. Aí você já começa a chegar num altíssimo nível, você já ainda pode mudar os rolamentos para rolamentos de cerâmica, que também hoje... é infinito, né? É infinito, rolamentos de cerâmica, aí muda daqui a pouco a geometria da bicicleta também, do quadro, as rodas, né? Rodas de carbono com perfis diferentes, então, e vai embora, né? Então, por isso que é importante, e eu vou dizer que eu sou prova viva disso, de que começou com nada e foi inserindo de forma gradual. E não só isso, você vai valorizando cada pequena conquista e acaba sendo legal, porque você consegue olhar para trás e falar, olha onde eu cheguei, né? Olha para trás e fala, olha como era antes e aonde eu cheguei. E você vai introduzindo um equipamento por vez e vai sentindo, conectando com ele, percebendo o real efeito dele, tanto no resultado quanto no conforto e na segurança. Então, vale a pena a evolução gradual da tecnologia para que você consiga aproveitar de forma plena, integral o investimento. Você consegue valorizar as suas pequenas conquistas e acaba sendo legal também, às vezes em alguns casos tem efeito placebo também. Você vai trocando, fazendo alguns ajustes e você dá uma motivada ali. Motiva com isso e acaba tendo até às vezes um bom resultado por isso também. E não só isso, né? E também muita coisa, principalmente a parte de nutrição, ela também, aos poucos seu corpo ele vai precisando, ele vai evoluindo de uma forma que você precisa comer melhor, se alimentar melhor de forma apropriada, com suplementação e alimentação mais adequada para o seu corpo responder melhor. Perfeito. Então, por isso que a gente fala muito da introdução inteligente da tecnologia na sua jornada esportiva. Perfeito, acho que esse é o caminho mesmo, né? Essa evolução gradual, tanto do atleta quanto da tecnologia ali. Realmente uma coisa interessante é essa questão da valorização do equipamento, né? Muito como uma pessoa começar a comprar um relógio de 5 mil para ver pace, né? Tem tanta informação ali, a pessoa está vendo só o pace, então realmente faz muito sentido a pessoa, quando vai adquirindo as coisas, ela, nossa, fica admirada e usa tudo que tem ali, aproveita mais. Exatamente. Cada material, muito bom. E agora na questão, quando a tecnologia pode atrapalhar o desempenho da pessoa, mesmo do atleta avançado, porque infelizmente a gente sabe que quanto mais a gente vai evoluindo, às vezes fica mais difícil criar alguma coisa que tenha validade científica e acaba surgindo coisas que não têm ainda
confirmação que realmente entrega aquilo que está prometendo, né? Tu tem muito problema com isso com o atleta? Como é que tu vê essa questão assim? Então, isso é o que a gente mais encontra no dia a dia, Hoje em né? dia tá muito assim, né? Então, primeiro de tudo, né? De fato, quando a gente tem a transferência das responsabilidades para os equipamentos e para os acessórios, isso é ruim. Né? Então, não, eu fui mal porque meu tênis não estava com tênis apropriado, né? Não tomei aquele gel, que é o hidrogel, que é tecnológico. Então, quando você começa a transferir a responsabilidade do seu resultado e da sua evolução para a tecnologia... Mas a pessoa se machuca, né? Foi o tênis, que não foi o treinamento todo que está fazendo. Exatamente, isso não é legal, isso é muito importante. Não transfira a responsabilidade, porque primeiro começa pela gente, pelo que a gente faz. Depois a gente, como a gente já falou aqui, a gente vai introduzindo para nos ajudar. Outro ponto, né, que a gente falou, só revisando um pouquinho, quando realmente a gente usa, até mesmo, né, a gente falando de tênis inapropriados, por exemplo, para estímulos diferentes. Né? Então, acaba sendo muito perigoso. E aí sim você pode lesionar. Apesar do tênis, né, a gente teve muitos estudos passados de que o calçado não tem influência direta com lesão. Hoje em dia, isso já está mudando. E a gente introduzindo calçados de forma inapropriada, ele sim pode lesionar e até machucar se você não tiver adaptado ao calçado e ao estímulo, usar o calçado para o estímulo que você vai aplicar. Que mais? A gente tem... que mais, Diegão, que a gente tem? Pois é, sobre a questão de validade científica, essa questão de temperatura corporal, que a gente não está tão ainda precisa de uma evolução ainda, não dá para confiar. Para a medição 100%. Da glicemia. Isso, é difícil. Então, hoje a gente tem, para quem não sabe, hoje já existem medidores de glicemia e de temperatura corporal. Alguns sensores que a gente aplica que ainda... os dados são muito inconclusivos ainda e também a forma de captação e a aplicabilidade para o endurance, para o resultado, para o esporte, ele não é ainda adequada. Como no caso do medidor de glicemia, ele veio ainda principalmente para os diabéticos e agora a gente não sabe se de forma dinâmica, em atividade, ele tem tanto efeito ainda. Então está se validando e a gente está para poder aproveitar esses dados e usar esses dados de forma apropriada. No caso até da frequência cardíaca, né? A gente fala, os relógios eles são muito avançados. Eles têm até a validação científica de que o sensor, mas o problema é, por exemplo, onde ele capta, a captação, o movimento, como ele é sensorótico. Então muita gente, né, quer usar a frequência cardíaca como uma referência de treinamento, uma variável de treinamento, e quando vai ver está sendo captado pelo relógio. Sendo que a cinta cardíaca, principalmente a cinta de peitoral, né, que é por estímulo elétrico, ou aquelas de braço da Polar, por exemplo, a VertiSense, só de ter um local correto da captação, a precisão já sobe absurdamente. Então, a gente já consegue usar esses dados, sim, tanto em tempo real, quanto depois como um feedback. Então, é importantíssimo isso. Até mesmo, a gente hoje já tem... com o monitoramento do sono, né? Por mais que os equipamentos estejam bem avançados, você só vai conseguir monitorar seu sono de forma precisa no laboratório. Né? E às vezes ele vai dar um resultado que não foi o resultado que você imaginar, que foi o real, né? O resultado real do que aconteceu de fato. E falando até por segurança, como a gente falou de bicicleta, você põe um equipamento que você não sabe dirigir, não sabe pilotar, tem tanto botão, você muda uma marcha errada, você não consegue fazer a curva na bicicleta, você se sente inseguro nela, ela não é confortável, você começa a mudar a posição porque ela não é confortável, começa a gerar lesão e mesmo você pode até ter uma queda por conta disso. Então, olha só como é perigoso passar demais o ponto, de forma errada. Porque dado por dado não quer dizer nada para a gente, né? A gente precisa de dado que seja realmente confiável, né? Que o atleta chega com esse dado de glicemia, com uma frequência cardíaca que não é medida direito, para a gente não vai servir de nada, né? Dizer, beleza, está entregando isso, mas eu não tenho como usar na prática, né? Na prescrição do treinamento, para medir carga, para a gente ver se estava... Em muitos casos, a gente tem que mexer em tanta coisa antes do que mexer nisso, né? Não é mexer
no gel que você usou, na quantidade de gel. Às vezes a gente tem que mexer na consistência e regularidade do treinamento e no autoconhecimento antes de também usar esses dados, por mais que a gente até possa usar alguns. Que nenhum que já tem validade científica é muito usado é um medidor de lactato, por exemplo. É que ele não é tão viável e prático para você usar no dia a dia num treino, mas ele é algo que já está muito validado, tanto o equipamento quanto os dados gerados. É o padrão ouro hoje, né? O lactato, realmente. Exato. Assim como tem muitas suplementações que a gente chama de padrão ouro, que são aqueles que são já validados, assinados e, né, por muito tempo a gente já tem pesquisas sólidas que podem nos dar segurança para usar. Show. E beleza, sobre a questão do treinamento, acho que ficou bem explicado para a galera. E sobre o monitoramento do treinamento, acho que mudou muito também, né, Lobo? Porque não sei como era antigamente, se era uma planilha na mão, no Excel, e tinha tentando acompanhar a carga. Hoje a gente já tem algoritmos que fazem esse automático, que dão alguns dados já pronto para a gente, né? Para a gente consegue ver a carga semanal com um olhar, assim, sem precisar fazer conta, sem precisar nem falar com o atleta. Às vezes tu sabe se o atleta está cansado só pelo... usando o TrainPeaks, a gente usa aqui, né? O TSS, tu já consegue ver se está somando muita carga ali. Então, isso mudou muito também nos últimos anos, né? Nesse ponto. Nossa, mudou demais e hoje já está muito mais acessível. No próprio Strava, por exemplo, eu já tenho todas essas métricas, consigo ver minha evolução, projeção de ritmo, até de forma não tão precisa ainda, que ainda está evoluindo e depende muito também do momento, mas já tem cruzamentos de dados importantes que nos ajudam também para essas previsões de resultado. Mas lembre disso, que como a gente está falando, não tem nada melhor, por mais que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai evoluir, né? Não tem jeito. O contato com o atleta, treinador-atleta e o seu autoconhecimento para você que não tem treinador, ele é fundamental, porque por mais que você abra o TrainPeaks, ele mostre ali, né, um dado que, se eu não vou falar com o atleta e vejo que o TSS está alto ali, né, que é um indicador de carga, né? Se ele estiver alto, geralmente vai gerar mais fadiga e o atleta vai estar mais cansado, mais sobrecarregado. Mas nada melhor do que conversar com o atleta, porque às vezes ele não está tão alto, só que seu atleta não dormiu bem, ele não se alimentou bem, está doente, lá o número está mostrando que não está alto, mas o sistema dele não está legal. Então, por mais que a gente tenha um avanço da tecnologia, inteligência artificial, é fundamental, né, o contato de forma frequente e apropriada entre treinador e atleta, ou mesmo você que não tem treinador, entender o seu corpo, como ele está respondendo, e não só rebater para os números. Os números acabam sendo uma validação dessa conexão do seu autoconhecimento, dessa autoanálise, e também, até para quem tem treinador, da interação com o treinador para poder dar sequência, no treinamento. Então, é muito importante falar sobre isso. Perfeito. Acho que a gente deu uma geral em tudo aí, desde o iniciante até o avançado, né, da galera, questão de equipamento, de indicação de performance, indicadores de saúde. Mais algum ponto importante aí? Acho que a gente vai ressaltar para a galera. Acho que só. Só reforçando mesmo, cuidado. Cuidado com o que você lê e, mais do que isso, como você interpreta. Então, antes de sair já postando, primeiro respire fundo, faça uma avaliação e sempre essas perguntas. Será que os dados gerados eles foram precisos? Estão validados e como que eu vou interpretar esses dados dentro do contexto daquilo que você, né, do que você almeja, das ferramentas que você vai usar também para fazer essa interpretação, e nada substitui a sua percepção subjetiva, o seu estado real de saúde e os dados que seu corpo os sinais que seu corpo estão produzindo e estão evidenciando para você. Então, isso é extremamente importante. Perfeito. Então, galera, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e, se estiver procurando uma assessoria esportiva, deixar o link aqui para falar com o nosso time aqui da Lobo. Sensacional, meu amigo. Vamos para cima. Bora. Até a próxima aí. Valeu, galera.